Humanidade Real, por Chico Xavier. Eis o homem, Pilatos, João capítulo 19, versículo 5. Humanidade Real, por Chico Xavier. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou, esqueceu a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança, mas exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Livro Fonte Viva, editora FEB, capítulo 127, Espírito Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Bastante interessante observarmos o esclarecimento do Espírito Emmanuel neste versículo das anotações do João, e realmente é algo extraordinário que ocorre. Pilatos diz: eis o homem. Ora, a partir dali, o homem, a mulher, a humanidade estaria destinada ao progresso moral e espiritual e intelectual, coroando todos os esforços humanos movimentados até aquele momento. E ele divide a história da humanidade. Nenhum filósofo, nenhum reizinho, nenhum imperadorzinho foi capaz, nenhum imperador romano foi capaz de dividir a história da humanidade. Então, hoje nós estamos no ano de 2026, depois do Cristo. Ele divide a história da humanidade. Então, é algo extraordinário. Olha, desde então, começa um mundo novo. As pessoas começaram a interessar-se por uma expressão chamada amor ao próximo, pela caridade. Nunca ninguém havia falado sobre caridade. Os mais desgraçados eram desprezados e humilhados, e não socorridos e amparados, porque quem tinha recursos e quem tinha poder e quem poderia ajudar massacrava, humilhava,
o mais miserável, o mais desgraçado, o mais sofredor. Os doentes com doenças mais acentuadas, por exemplo, como a hanseníase, que no fundo eles sabiam que poderia contagiar e já tinham experiência sobre isso, esses doentes eram confinados num lugar chamado Vale dos Imundos, onde as pessoas eram desprezadas e abandonadas por todos. E somente o amor era capaz de socorrer, somente o amor era capaz de ajudar. Mas que amor é esse? Se não se ensinava o amor, não é? Quando nas leis mosaicas nós vamos encontrar a palavra amor, amor ao próximo, o amor a Deus, é tudo muito teórico, porque os próprios sacerdotes tornaram-se assassinos de cristãos. Os próprios pregadores eram assassinos de cristãos. O próprio Saulo de Tarso, o grande rabino, o grande doutor da lei, tornou-se perseguidor e assassino de cristãos, até que encontrou-se com Jesus ressuscitado na estrada de Damasco. Mas ele não ia para Damasco passear, não. Ele estava indo para Damasco para matar, prender e matar Ananias, porque Ananias havia dado uma cópia, um pergaminho com as anotações do Evangelho para sua noiva Abigail. E ele, inclusive, começou a procurar esse tal de Ananias, quando Abigail, ele viu que Abigail tinha aderido ao cristianismo, já não estava naquele estado de sofrimento imenso por conta da morte do irmão, porque ela já começou a entender a questão da imortalidade, que a vida prossegue, que não tem morte. E aí o Saulo ficou mais furioso ainda, porque a noiva dele também estava aderindo ao Cristo, ao profeta Nazareno. O que ele faz? Ele fica querendo saber quem foi que deu a cópia do pergaminho para ela. Aí descobriu que foi um tal de Ananias. Agora, o Ananias não estava mais na cidade, já tinha mudado dali. Então ele começa uma perseguição terrível, inclusive participa de uma sessão de tortura. Ele prende um jovem que ouviu falar que sabia onde estava o Ananias e tortura o jovem, porque a princípio o jovem não revelou. O jovem estava poupando a Ananias, mas começa a arrancar a unha, começa a cortar dedo, começa a torturar o jovem. Aí o jovem falou que ele tinha ido para Damasco, para a Síria. Ele então reúne. Então imaginemos, um rabino participando de uma sessão de tortura por ódio ao Cristo. Mas por quê? Porque o Cristo ensinava o amor, porque o Cristo curava os enfermos. Então, uma situação muito ridícula para um rabino, que deveria saber os 10 mandamentos, porque lá nos 10 mandamentos está escrito, não matarás. Mas era uma coisa só teórica, porque não havia amor ao próximo, havia ódio ao próximo, mesmo entre os religiosos. Se nós tivermos cuidado, continua assim hoje. Nós vamos ver religiosos também perseguindo outros religiosos. Aliás, no século XX, nós vimos guerras horríveis. Cristãos protestantes irlandeses brigando com católicos também irlandeses, um matando o outro, em nome do Cristo, como se cada um tivesse uma verdade própria. Então, horrível a pessoa ler, conhece, tem a teoria, mas não coloca em prática o amor ao próximo. Aí continua como se não conhecesse nada, como se não conhecesse nada do Evangelho. Então nós temos que colocar em prática o que o Cristo ensina. Ora, mas já se passaram 2000 anos. E Pilatos apresenta Jesus. Eis o homem. Por quê? Ali, Pilatos, ignorante que era, não sabia. Mas ele estava apresentando um modelo de humanidade, um modelo de homem para a regeneração da humanidade, para a transformação da humanidade.
interessante, ele não fala, ele não expressa, não apresenta Jesus como um triunfador, como um vencido, não é? Ele não apresenta como, ele diz apenas o quê? Eis o homem. Então, sem saber, ele estava apresentando o modelo de homem, o modelo moral, o modelo espiritual, o modelo intelectual que nós poderemos mirar nossos desejos, nossos propósitos, nossos pensamentos para construirmos humanidade no modo de sentir, no modo de falar, no modo de pensar, no modo de agir. Então, horrível a, o nosso atraso moral, porque já se passaram 2000 anos, não foi ontem que Jesus esteve aqui pessoalmente. Já se passaram 2000 anos, mas uma minoria aderiu ao que ele ensina, no sentido de aplicar como regra de vida, numa transformação, numa regeneração, gerando realmente humanidade. Então, Emmanuel dá o título da página, Humanidade Real, porque fala-se muito em humanidade e até em direitos humanos, não sei o quê, mas o que seria essa humanidade real? A gente tem que pensar. Não é? Quem que pode ser o nosso modelo de amor, de caridade, de humildade? Nós não temos outro modelo além de Jesus. Podemos procurar filósofos por toda parte, não vamos encontrar ninguém à altura. Não tem Moisés, não tem ninguém, porque Moisés também matou muita gente, matou e mandou matar, ainda fez leis para matar as mulheres que cometessem adultério. Mas era uma lei tão machista e tão estúpida que o adúltero não era punido. E mulher não comete adultério sozinha. O parceiro sexual era protegido pela lei. Ele ainda podia jogar pedra também na mulher. Então, uma lei ridícula. Então, não tem Moisés, não tem ninguém que possa ser nosso modelo de busca de aperfeiçoamento moral e espiritual. Porque nós vamos encontrar o tempo todo falhas deploráveis no caráter e na posição moral dos próprios profetas. Nosso guia e modelo tem que ser Jesus. Mas será que nós queremos isso? Opção pela humildade de coração? Opção pelo perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Será que nós queremos renunciar aos recursos materiais e priorizarmos os valores espirituais? Será que queremos? Ora, será que é preciso chegar a doenças graves, incuráveis, para que o espírito, então, espiritualize os desejos? É o que acontece na maioria dos casos. Pessoa toda presunçosa, toda narizinho em pé, toda orgulhosa, toda vaidosa, aí aparece um câncerzinho na garganta ou no intestino, aí muda. Aí já começa a querer oração, já começa a falar em Deus, começa a buscar ajuda espiritual. Mas precisa aparecer um câncer para a pessoa perder a vaidade, o orgulho? Por que não podemos evoluir pelo entendimento? Por que tem que ser pela dor, pelo sofrimento? Porque nós somos orgulhosos e fazemos questão de manter o orgulho e a vaidade. Então, muito triste a nossa ignorância. Nós precisamos fazer opção pela humildade, pela simplicidade, pela alegria e pelo prazer de servir, de ajudar, de amparar, de socorrer. Mas observemos, cresceu tanto a iniquidade na sociedade que vivemos, que os corações esfriam com relação aos valores da caridade, porque é muita corrupção, é muita maldade, é muito crime, é muita violência. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos esfriando aquele ímpeto natural, aquele impulso natural do amor ao próximo, da caridade, da bondade, da simplicidade, porque é muita corrupção, é muito crime, é muito ódio. Então, uma sociedade que se ergue com as bases do crime,
com as bases da corrupção, com as bases da violência e o descumprimento das leis que ela própria cria. Então é uma coisa esquisita. Então, o nosso guia e modelo tem que ser Jesus. A esperança nossa continua sendo Jesus. Agora, evidentemente que a humanidade vai progredir, mas já se passaram 2000 anos, não são 2000 dias, são 2000 anos. E a própria religião matou o espírito. A religião começou a se interessar pelo poder político, pelo poder econômico, pelo altar de ouro, de prata, e pelo luxo e pelos abusos materiais de toda sorte. E ressuscitou esses interesses, matando a humildade e a simplicidade de coração que Jesus ensina. Logo no Sermão do Monte, no versículo 3 do capítulo 5, das anotações de Mateus, Jesus vai exaltar os humildes de coração, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Céus, leia esse mundo espiritual. E fica difícil a gente compreender isso. Como que pode ser alguém ser bem-aventurado sendo humilde de coração? Mas ele não está falando da ignorância, não. Ele não está aplaudindo a ignorância, não. Ele está exaltando a humildade de coração. Porque a pessoa pode ser doutor nisso ou doutor naquilo, ou pós-doutor, e ser uma pessoa com humildade de coração. É uma raridade, porque a posição social vai sempre estimular o orgulho. Mas nós vamos encontrar pessoas com grande formação intelectual, mas humildes de coração. Só que é uma raridade, porque o ambiente corrompido contamina, né, pelo interesse da posse material. Ao invés do camarada querer comprar um carrozinho simples, quer comprar uma Ferrari, quer comprar não sei o quê, uma coisa inútil, porque nem pode usar. Mas a Ferrari corre não sei quantos quilômetros, mas ele nem pode correr, porque a estrada nem comporta. Mas a pessoa quer, por vaidade, por orgulho, possuir aquela coisa para mostrar que tem. Não é? Não quer uma coisa mais simples. Então, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, são chagas terríveis que vão corrompendo e gerando doenças as mais esquisitas. No ambiente da sociedade mais simples, até aquela sociedade mais que tem maiores posses. Por isso que nós vamos encontrar um grande consumo de drogas na classe média alta, em todas as sociedades. E a pessoa desprezando o próprio ambiente da família abastada e indo se drogar na rua. Porque aquela situação não satisfaz o espírito. Nós precisamos valorizar as questões simples e valorizar o afeto, valorizar o amor, valorizar a convivência em família, a convivência afetiva, a convivência social, num ambiente equilibrada pelo amor e não pela vaidade, pelo orgulho, pela aparência. Não é que a pessoa acha que é alguma coisa, acha que tem alguma coisa, mas que nada. O próprio corpo está condenado à morte, né? Ou pode ser o homem mais rico, ele está condenado à morte. Logo, logo ele vai ter que deixar o corpo de carne. E tudo que ajuntou, para que lhe servirá? Não é verdade? Então Deus tira do mal o bem. Mesmo essas pessoas que estão fazendo um monte de coisas erradas, ou que são vaidosas, egoístas, orgulhosas, e por orgulho até ajuntam muitos recursos em celeiros inaproveitáveis no sentido pessoal, mas acaba gerando emprego, acaba gerando algum recurso que vai beneficiar os mais sofredores, os mais simples. Então Deus vai tirar do próprio mal o bem. Mas nem por isso nós temos que ficar aplaudindo o mal e o erro, porque poderia ser diferente. Poderíamos compartilhar mais, poderíamos repartir mais e poderíamos espiritualizar ainda mais os desejos, os propósitos. Isso parece uma coisa impossível, mas não é, porque para o cristão, o nosso guia e modelo é o Cristo. E
Observemos que ele não procurou morar nos palácios suntuosos, cheios de guarda armado, cheios de segurança, cheios de não sei de quê, um monte de bobagem. Não. Ele vai conviver com todos, sem discriminar ninguém. Se aparece uma pessoa rica como Zaqueu, ele aceita hospedar-se por algumas horas na casa de Zaqueu. Se aparece um leproso e quer abraçá-lo, ele abraça o leproso e cura o leproso com a própria movimentação das energias do abraço. Nós vamos ver narrações nesse sentido. E ele não foge da lepra, ele não foge dos loucos, dos obsidiados, pelo contrário, ele se aproxima e os cura pelas vibrações do amor que é capaz de irradiar de si próprio. Então, o nosso guia e modelo é Jesus. Evidentemente que nós estamos falando para os cristãos, e mais em particular para os cristãos espíritas. Ora, mas isso pode servir para qualquer pessoa que quiser conhecer Jesus, quiser conhecer o Evangelho. Tem nada a ver com religião, com as religiões que estão postas por aí. Não, Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus não fundou nenhuma religião, mas o que ele ensina poderá ser aplicado na nossa vida religiosamente. Mas ele não fundou nenhuma religião. Ele usou a palavra falada, nem escrever escreveu. Só que a espiritualidade superior estava coordenando e juntando os fatos, a narração dos evangelistas, nos 4 evangelistas, embora eles falem de maneiras diferentes, mas o conteúdo, se observarmos, é o mesmo. Nenhum deles foi capaz de mudar ou de alterar o conteúdo, falando da mesma coisa, com palavras diferentes, mas o ensinamento é o mesmo. Então, o nosso guia e modelo é Jesus, guia e modelo para a humanidade real. Nós temos que criar, temos que participar da criação dessa humanidade real, onde terá que prevalecer o amor ao próximo. Porque quem ama não mata, não rouba, não engana, não trai. Quem ama não faz nenhum mal ao próximo, só faz o bem. A solução para a humanidade, em todas as instâncias, é o amor ao próximo.